Venda de Richard Rios ao Benfica e polêmica derrota para o Anápolis pela Série C. Dois assuntos que movimentaram e muito a semana do clube alviverde. No início da tarde de ontem, o Guarani se manifestou pela primeira vez sobre a situação do volante colombiano. O Bugre espera receber ao menos 23 milhões pela fatia de 13,34% dos direitos econômicos do atleta. A exemplo do que já tinha feito o clube português ao anunciar a compra de Rios, o Guarani citou no comunicado que a negociação entre Palmeiras e Benfica foi fechada em 27 milhões de euros, com mais 3 milhões sendo pagos à parte diretamente ao jogador. E quem deu mais detalhes sobre esse assunto foi o próprio presidente do clube, Rômulo Amaro, em entrevista à Rádio Bandeirantes. Então, uma parte dessa primeira parcela vem em agosto, se der certo esse período dos 20 dias após o registro do atleta. Uma segunda parcela vem posteriormente no mês subsequente a agosto, que é setembro. E a outra parcela vem em 2026 e a outra parcela em 2027. Então, dentro das perspectivas de recebimento do Palmeiras, ele irá nos repassar o valor devido para a gente dentro da data de recebimento. Ele tem aí 20 dias após a data de recebimento para nos pagar as parcelas. Esse foi o acordo que foi feito entre o Guarani e o Palmeiras. Já a polêmica partida contra o Anápolis na última segunda-feira vai terminar fora das quatro linhas. O Guarani protocolou na noite de ontem um pedido de impugnação da partida, alegando erro de direito após a equipe adversária atuar por alguns instantes com 12 jogadores em campo. Segundo a argumentação, o árbitro da partida permitiu que o Anápolis atuasse com um atleta a mais, situação que configura infração clara ao regulamento da competição. Ainda de acordo com a alegação alviverde, o jogador, que deveria ter sido substituído, permaneceu em campo e participou ativamente de um lance que poderia resultar em gol do Guarani. E depois da cobrança de escanteio, o árbitro ainda amarelou o camisa 9 do Anápolis, João Celeri. O departamento jurídico está sim tomando as providências e a gente levantou todos os dados aqui pertinentes ao erro de direito. E nós vamos entrar assim com uma representação pedindo a anulação do jogo. Isso já está em andamento já. Tanto é que nós estamos entrando com os recursos que nós temos direito de entrar e esperamos que tenhamos êxito. E caso não tenhamos êxito também, pelo menos nós fizemos a nossa obrigação, que é reclamar e pedir a anulação do jogo em função dos 12 jogadores que ficaram dentro do escanteio. Quem também esteve envolvido em uma das várias polêmicas na partida contra o Anápolis foi o atacante Bruno Santos. Ainda antes do primeiro minuto, o camisa 9 sofreu uma entrada fortíssima e viu o jogador adversário receber apenas o cartão amarelo. Bruno Santos preferiu não entrar no assunto. Já o volante do Anápolis, que cometeu a falta gravíssima, afirmou que foi somente na bola. Infelizmente, no primeiro lance ali tomei um cartão amarelo. Não foi na maldade, foi só a bola, mas o juiz alegou que foi excesso de força. Sobre a arbitragem, sobre o que aconteceu agora nos últimos jogos, eu prefiro deixar com a diretoria, com o pessoal mais da parte externa do clube aqui, porque eu prefiro nem comentar sobre o assunto. Fico feliz e agradeço a Deus pelo pior não ter acontecido. Acho que se eu tivesse com o pé no chão, o pior poderia ter acontecido. Mas fico feliz em estar à disposição ainda para poder ajudar o Guarani. Enquanto as situações extracampo seguem sendo resolvidas, o elenco alviverde continua na preparação para o duelo deste sábado contra o Náutico no Brinco de Ouro. A equipe é uma equipe que trabalha bastante, como o Marcelo sempre frisa. É um grupo trabalhador, um grupo que está buscando o melhor para o Guarani. Sabemos da dificuldade que vai ser o jogo contra a equipe do Náutico. Mas a gente vai dar o nosso melhor, cara. Vai dar o nosso melhor como a gente sempre procura dar. E espero que a gente possa sair feliz com os 3 pontos. Ô, Breno, você comandou a entrevista com o presidente Rômulo Amaro ontem na Rádio Bandeirantes. Quer acrescentar alguma coisa?
Bom, ele diz também em relação à SAF, Batista, que provavelmente esse ano ele não cravou a data, mas ainda depende de aprovações do conselho, também dos sócios, mas a SAF pode sair ainda esse ano. E a partir do momento que a SAF for aprovada, aí sim deve receber as propostas. E é claro que a principal proposta, não tem como esconder, é do Graziano. O Graziano, que é o dono da Magnum, é o mesmo que arrematou o leilão do estádio Brinco de Ouro da Princesa para a construção de uma nova arena. Então existe a grande possibilidade da SAF sair ainda em 2025. Olha, a respeito do lance aí, né? O Guarani ontem entrou com a ação. Aliás, essa informação foi passada de antemão, né? De primeira mão, pelo portal carlosbatista.com.br no comecinho da noite. 12 jogadores em campo e o Guarani alega erro de direito. Em 2005 aconteceu um caso muito parecido com esse. Jogo Brasileirão, Atlético Paranaense e São Paulo. O Atlético Paranaense ficou durante um período mais ou menos no mesmo tempo que ficou aí esse jogo Anápolis e Guarani, ficou com 12 jogadores em campo. O Tribunal STJD classificou naquela oportunidade como erro de fato e não de direito. Qual que é a diferença do erro de fato e erro de direito? O erro de fato, o árbitro percebeu e, portanto, aplicou a regra, né? No caso aí, deu o cartão amarelo para o jogador do Anápolis, lá naquela oportunidade, 2005, deu o cartão amarelo para o jogador do Atlético Paranaense. O erro de fato é quando o árbitro não percebe que os jogadores, que tem um jogador a mais, que o time está com 12 jogadores. Então, me parece, gostaria de ouvi-los, que é o caso que está acontecendo aqui. Porque o árbitro relatou na súmula, ontem nós mostramos a súmula, há uma confusão na redação. E ele praticamente está colocando ali como réu confesso, ou seja, ele não viu o jogador, ele nem sabe o que aconteceu, ele nem imagina. Então, o Guarani alega erro de direito nesse caso. Agora, tem essa jurisprudência de 2005, Campeonato Brasileiro, onde o tribunal entendeu como erro de fato e não erro de direito. O Batista, sabe o que eu acho? Que o Guarani está certo. Tem que fincar a bandeira e levantar a mão. Ó, é o seguinte, nós estamos indignados, erraram conosco. E sabe qual é a conclusão que eu tenho? A conclusão é muito simples. Esse árbitro aí não deveria nem figurar no quadro de árbitros do departamento profissional da CBF. Ele não tem condição técnica. Eu não vou falar da intenção porque eu não o conheço, não é? Agora, tecnicamente falando, Gleger, foi a primeira vez que eu vi o trabalho dele. Ele não tem a mínima condição de apitar uma partida de futebol. É horroroso, né? Não sei como é que a CBF... Porque lá os caras usam aquele distintivo, né? CBF, FIFA... Federação, a CBF dá um distintivo para um cara desse e aí põe para apitar um campeonato brasileiro contra um time que foi campeão brasileiro também, que é o Guarani, de uma história gigantesca. Agora, tomara que dê, tomara, né, Batista? Mas enfim, eu acho que sabe o que vai acontecer ou não? Os caras vão dar uma suspensão aí para esse senhor aí, né? E tá tudo certo. Vai continuar do mesmo jeito. Tomara que não aconteça isso. Mas a gente conhece a CBF, né? Então, o que o Guarani tem que pensar, na minha opinião, Batista, deixar aí essa questão jurídica para lá e pensar no Náutico, hein? Porque vai ser um jogo difícil. Esse sim vai ser difícil. Teve um caso, Flamengo e Botafogo 2014, Copa do Brasil Sub-17. Mesmo caso, o Flamengo ficou com 12 jogadores em campo após uma substituição mal feita. O árbitro percebeu e aplicou tiro livre indireto conforme a regra.
E aí o jogo não foi anulado. Tá lá. Anulação por 12 jogadores em campo só ocorre se houve a aplicação errada da regra, erro de direito. Houve interferência direta no resultado, gol, pênalti ou defesa irregular no lance. Então tá. Só nesses 2 casos é que o jogo é anulado. Portanto, esse jogo contra o Anápolis, Breno Beretta, não será anulado. Mas houve uma defesa irregular, Batista, porque no ataque do Guarani tinham todos os jogadores do Anápolis na área. Se for interpretada dessa forma, houve uma defesa irregular, uma chance real de gol para a equipe do Guarani. 2-0, né? Mas não vai interferiu no resultado, exatamente. 2-0 já estava. Esse que é o grande problema. Interferiu mais o resultado, a não expulsão, a invasão de área, a invasão do e que a não os 12 expulsão. jogadores Aí em sim, campo. é isso aí. Concordo plenamente. Concordo. Ô Batista, sobre o time do Guarani, eu tenho uma informação que não é boa, né? O Alan Santos, zagueiro, como eu trouxe durante a partida, ele foi substituído no intervalo com dores na coxa. Hoje ele não treinou, ou seja, ele é dúvida para o jogo de sábado. Eu imagino que se ele tiver com dores, ele não vai para o jogo de sábado porque ele pode agravar a contusão e não atuar no derby. Ele é o principal zagueiro do Guarani e é o capitão do time do Guarani, né? E o Guarani vai poupar alguém pro derby? Eu tô imaginando que não, Batista. O Guarani, vou repassar aqui os jogadores que o Guarani tem pendurados, mas como ele não tem muitos jogadores da mesma posição pendurados, eu acho que não vai poupar. Andrei, Rafael, Lucas Rafael, Emerson, Caio Melo, Isaac, Luiz Miguel. Todos eles estão pendurados com 2 cartões amarelos. O único aí seria o goleiro, que é titular absoluto, né? E o Emerson Barbosa, que é o titular absoluto. Você tá falando de novo de ficar de fora? Você acha que você vai tirar 2 titulares para um jogo desse contra o Náutico, Batista? O Guarani precisando ganhar o jogo. Eu falei isso? Não, você está sugerindo. Ou não? Estou comentando o que o Breno tá falando. Eu achei que você estava sugerindo também. A resposta é a mesma. Eu não pouparia ninguém. Aliás, não pouparia mesmo, mas na ponte eu seguraria o Dudu por causa do comportamento dele. No Guarani não tem nenhum jogador assim. Portanto, força máxima. E vai com 3 ou 2 zagueiros? 2. Negócio de 3 zagueiros é invenção, Batista. É invenção. Não funciona pelos zagueiros que o Guarani tem. E com essa dúvida ainda, do Alan Santos, a gente nem sabe se vai jogar. Joga quietinho com 2, faz o arrozinho com feijão, 4 no meio, bem fechadinho, 2 caras de velocidade lá na frente. E estamos conversando, galera. Aliás, sabe o que eu pouparia? Quem? O Isaac. Eu também. Concordo com você, Gleger. Eu pouparia o Isaac. Eu acho que o Isaac tem que ser poupado. Mas, viu? Assim, só que o torcedor do Guarani provavelmente não vai gostar dessa sua sugestão. Por quê? Porque se ele poupar o Isaac, vai ter que não jogar. Toma o 3º cartão e vai pro derby. Então, o torcedor do Guarani, ele quer justamente ao contrário. Não, joga sim com o Isaac. Quem sabe ele toma o 3º cartão e não joga o derby. É óbvio que eu tô brincando, tem que todo o respeito também, ao viu, Isaac. gente? Maior respeito pelo Isaac. É uma brincadeira. Assim, mas é uma brincadeira. Mas, ô Batista, esse jogo... Olha, eu tô assim, ó... Eu sempre disse isso aqui, que o derby, pra mim... E já disputei vários clássicos por todo esse Brasil. E pra mim o derby é o de maior rivalidade do Brasil. Isso é verdade, tá? Só que, cara, agora a gente já falou sobre a ponte, agora eu tô falando sobre o Guarani. Cara, esse jogo do Guarani contra o Náutico, ele é mais importante que o derby. Se você quer saber. Sabe por que eu tô falando? Porque no planejamento de pontos... Não coloca o derby como planejamento. Isso aí fica descartado. E a partida em casa. E a partida e o derby é fora de casa. Não, e o Náutico é em casa. Sim, então. E o Náutico é fora de casa. E o Guarani, tenho certeza absoluta que não imaginaria que fosse derrotado lá pelo Anápolis, tá? Então, olha a importância desse jogo contra o Náutico. Que é um time que é muito bem treinado, de um cara experiente, veterano, e a gente sabe que o Hélio principalmente em jogos assim, né? E o Guarani precisa ganhar. Não tem outro jeito.
Se não ganhar, o Guarani, você imagina, perde pro Náutico. Vai como pro jogo contra a Ponte? Fora de casa. Então, pressão total. Não, tem que ganhar do Náutico. Tem que ganhar do Náutico. E com todo respeito aí, quero me desculpar novamente pela brincadeira com o Isaac, mas o Guarani precisa de força máxima. O que tiver... vai jogar com 3, com 2, não interessa. Acha uma solução, e o Marcelo é muito competente para isso, para que o Guarani vença o jogo sábado.